Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus, o amor do Pai e a unção do Espírito Santo estejam nos seus corações. Com muita alegria hoje nós estamos aqui para partilhar um pouco com vocês desse congresso online. O meu nome é Eduardo, sou casado com a Viviane. Nós fazemos parte do grupo de oração Sementes do Amanhã e somos pais da Lívia, do Hugo, do Caio e do Theo. E desde já nós queremos parabenizar a todos os membros da Ponte da Misericórdia e pedir ao Senhor que Ele conceda muita perseverança para vocês continuarem nessa linda missão. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema Como o Espírito Santo nos ajuda a viver as virtudes teologais. Mas primeiro a gente precisa pensar o que são virtudes teologais. Virtudes teologais se caracterizam como o agir moral do cristão. E as virtudes teologais, elas são infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como filhos e também merecer a vida eterna. E essa virtude teologal, ela só é possível se destacar em nossa vida se for pela ação do Espírito Santo. E são três as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. São virtudes que o Deus nos deu, que o Senhor infundiu em nossa alma. A fé é uma virtude teologal na qual nós cremos em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou e tudo o que a Santa Igreja nos propõe. A esperança é uma virtude teologal pela qual nós desejamos a felicidade e o reino dos céus e a vida eterna. Já a caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus e amamos ao próximo como a nós mesmos. E todas essas três virtudes só são possíveis pelo agir do Espírito Santo em nossa vida. As virtudes teologais, que são dadas então por Deus para nós, são algo desejável, são algo que cada um de nós precisamos querer, almejar, batalhar para ter. Quando nós lemos lá no Atos dos Apóstolos que na ascensão Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo e que esse Espírito Santo daria força aos seus discípulos, aos apóstolos. Quando nós lemos o catecismo e descobrimos que as virtudes teologais são infundidas por Deus no coração do cristão, nós entendemos então que as virtudes teologais são parte da força do cristão para que ele possa continuar caminhando nessa vida, para que ele possa vencer e batalhar a cada dia na sua luta diária, na sua busca por santidade. E a gente, buscando esse tema, a gente gostaria de frisar o seguinte: nós precisamos, para viver, ter as virtudes teologais, do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não conseguimos colocar em prática as virtudes que o Senhor quer nos dar. Você quer falar? E nós podemos perceber claramente, no nosso dia a dia, como essas virtudes teologais são importantes. Seja na vida em família, como é importante uma família ter fé, ter esperança, ter a caridade um com o outro, E também na sua vida, seja no trabalho, no estudo, com as pessoas que você convive no seu dia a dia, nós podemos perceber claramente essas virtudes que Deus infundiu em nossas almas. Mas às vezes essas virtudes elas podem ficar escondidas, podem ficar abafadas. Daí a necessidade de estarmos sempre voltados ao Espírito Santo, pois é o próprio Espírito Santo quem vai
trazendo para fora essas virtudes. Então, para vivermos bem essas virtudes, né, para encontrarmos elas dentro de nós e colocarmos em prática, nós precisamos estar sempre ligados, sintonizados, buscando uma vida em intimidade com o Espírito Santo. E isso é muito interessante e muito profundo para que a gente aprenda na nossa vida. Por quê? O Espírito Santo é ele quem faz os santos. A nossa madrinha espiritual, a Beata Helena Guerra, ela sempre nos ensina isso nos seus escritos. É o Espírito Santo quem faz os santos. Nós aprendemos isso também de outras maneiras dentro da igreja, na Sagrada Tradição, também no Sagrado Magistério, na própria Sagrada Escritura. Sem o Espírito Santo não podemos ser santos. E o que nós levamos muitos e muitos anos para aprender na nossa vida de cristão é que não são poucas pessoas chamadas a serem santas. Quando eu descobri isso na minha vida deu uma guinada numa mudança completa de sentido. Porque até um determinado momento da minha história, eu imaginava e entendia que apenas algumas pessoas eram então separadas para serem santas. Mas a verdade é que todos nós somos chamados a sermos santos. Todos nós fomos escolhidos por Deus para sermos santos, porque todos nós estamos destinados ao céu. E sem o Espírito Santo, sem a santidade, nós não chegaremos lá. E pode parecer até desanimador, né, Viane? A gente ouvir isso. Tão difícil, tão duro, tão árduo. Nós mesmos podemos, muitas vezes, nos desmotivar. Considerar que, quem sou eu, né? Para que o Espírito Santo haja em mim a tal ponto de que eu seja santo. Quem sou eu, né? Nós lemos na Escritura, e graças a Deus nós somos cristãos, e por isso nós podemos nos espelhar em Jesus, que o próprio Cristo foi desmerecido. O próprio Cristo fizeram um pouco dele. Você se lembra, você já ouviu em algum momento. Pode sair alguma coisa boa da Galileia? Não é esse o filho do carpinteiro? Muitas vezes as situações da vida nos levam a essa mesma reflexão com relação a nós, né? Mas quem sou eu? Eu não tenho inteligência, eu não tenho condições, não tenho talvez nem tempo de parar para fazer tudo que eu gostaria de fazer por Deus. Então, nessas voltas que a vida dá, eu acabo deixando tudo para trás e não deixando que o Espírito Santo haja na minha vida. Mas o ponto de mudança, o ponto de transformação na nossa vida é descobrir que o Espírito Santo, esse que infunde em nós as virtudes, esse que derrama sobre nós os dons, esse que nos dá carismas sempre novos, ele quer usar de nós como ferramentas. Ele quer usar de nós com a utilidade que nós temos, do local em que nós podemos agir, com a nossa especificidade, o nosso jeito de ser. O Espírito Santo quer usar de nós. Por isso que nós somos, de verdade, cristãos. É isso que significa ser cristão. Um imitador, um seguidor de Cristo. Se você se sente ainda desmotivado ou desamparado por essa realidade de busca, de necessidade de santidade, eu dou uma dica para você agora aqui. Leia a vida dos santos. Busque na história dos santos como eles foram pessoas ordinárias, no sentido de pessoas comuns. Pessoas que foram tiradas de dentro de casas, de famílias, de lares como o meu, como o seu. Mas que, nos momentos em que foram testados, provados e que precisaram colocar em prática as virtudes cristãs, eles colocaram. Esse é o diferencial. E por que colocaram? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Essa é a base, o ponto central que a gente queria aqui reforçar hoje, né? Muito mais do que conceituar o que é fé, o que é esperança, o que é caridade. Importante que a gente entenda e descubra que
o Espírito Santo é a fonte de toda a virtude. Então, como que ele me ajuda a viver as virtudes? Primeira coisa, usando de mim como uma ferramenta. Usando de mim como uma parte de uma obra grandiosa que eu não entendo, você não entende, não entendemos, mas o Senhor, em sua divina sabedoria, divina misericórdia, tem para realizar conosco. Então, eu queria dizer para você que hoje nos acompanha, que hoje faz esse esforço de parar por um momento a sua vida para ouvir a palavra de Deus, participar desse congresso, que não se deixe enganar, não se deixe levar pelas correntes que dizem que você não dá conta. Outras correntes dizem que, já que você não dá conta, é melhor deixar para lá. Outras correntes dizem que não é bem assim. É o relativismo. Você não precisa ser tão entregue a Deus. Você não precisa deixar que o Espírito Santo mude tanto a sua vida assim. Não precisa. Eles dizem isso. Muitos dizem isso. E nesse desengano de achar difícil, achar complicado, a gente acaba jogando a toalha, como diz a expressão popular, né? E entregamos, então, nossa história, nossa vocação, nosso caminho e abandonamos os sonhos, os planos que Deus tem para nós. O Espírito Santo nos ajuda a ser cristãos. Ser cristão é um homem, uma mulher que vive dentro do seu trabalho, na sua casa, na sua escola, você que estuda, as virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Ser cristão é assumir uma posição e uma postura definitiva diante de tudo que acontece na sua vida. Diante de toda a sua história, diante de todas as situações, todas as propostas que aparecem diante de você, você tem uma postura firme e sólida. É aquilo que nós lemos no Evangelho, a casa firmada sobre a rocha. É assim que o Espírito Santo vai trabalhando em nós e nos tornando pessoas cada vez mais fiéis, cheias de fé. Pessoas cada vez mais esperançosas, ou seja, pessoas que, além de acreditar naquilo que vem e naquilo que é bom e nas promessas que o Senhor dá a nós, somos pessoas que divulgamos, espalhamos, semeamos essa esperança por onde passamos. Como? Praticando a caridade, o amor a Deus, acima de todas as coisas, e amor ao próximo, não somente como nós amamos a nós mesmos, mas como Jesus nos amou, até o fim, até o extremo, até o limite. Essa é a forma que o Espírito Santo vai agindo na nossa vida e transformando toda a nossa realidade. Sem o Espírito Santo, nós podemos dizer que nós temos uma fé morta. Em Hebreus, nós lemos que a fé é o fundamento da esperança, a certeza daquilo que não se vê. Hebreus 11:1. E é isso que muitas vezes falta para nós. Como nós vamos acreditar naquilo que nós não vemos se nós basearmos a nossa vida, a nossa conduta somente nas nossas capacidades intelectuais, naquilo que nós conseguimos processar com a nossa inteligência, naquilo que nós conseguimos captar com os nossos sentidos? Por isso nós precisamos do sobrenatural. Por isso nós precisamos sempre e cada vez mais do Espírito Santo. E é importante aqui a gente destacar e pensar muito bem que quando a gente fala nessa vivência das virtudes, a gente precisa, para entender melhor e conseguir vivê-las, nós precisamos pensar no nosso dia a dia, não como uma coisa que eu vou precisar viver por resto da vida, porque quando a gente pensa assim, talvez a gente possa desanimar. Mas se nós prestarmos atenção
no nosso dia a dia, aí a gente vai perceber que é possível a vivência das virtudes. E também nas pequenas coisas, né? Nas coisas que a gente vive ao longo de um dia, né? E é necessário também, para viver essa santidade, como o Eduardo falou, que a gente vigie o nosso comportamento, vigie as nossas ações, né? Logo ao amanhecer, né? Logo que o nosso dia começa, precisamos pedir essa força do Espírito Santo, precisamos pedir a presença do Espírito Santo e pedir que ao longo do nosso dia ele possa ir nos conduzindo. E aí a gente precisa ir prestando atenção, eu digo que até mesmo no nosso humor, como está o nosso humor, como está as nossas atitudes, as nossas conversas, como está o nosso comportamento, se nós estamos dando um bom testemunho, né, da nossa fé, se nós estamos vivendo a caridade, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. E aqui eu estou falando dessa caridade não como uma caridade que eu vou lá no meu guarda-roupa, pego uma roupa que não preciso mais e dou para o outro. Ou então eu vou no meu armário, pego ali um pacote de macarrão e dou para o outro. Não, não apenas isso. Isso também, mas não apenas isso. Mas é amar o outro nas pequenas coisas. Você pode parar para pensar ao longo do seu dia o tanto que você precisa amar e amar com o amor de Jesus. Olhar para o próximo com o olhar de Jesus. Enxergar no outro a presença, o rosto de Jesus, né? E até mesmo dentro das nossas casas, onde quer que a gente vá, né? Então é importante a gente olhar assim para o pequeno e depois do pequeno a gente consegue chegar no grande, no grandioso, nessa busca da eternidade, da vida eterna todos os dias, né? A busca dessa esperança, né? Quantas vezes a gente precisa cativar essa esperança no nosso coração? Quantas vezes a gente precisa pedir ao Espírito Santo que ele nas situações em que vivemos, que ele nos dê esperança, porque muitas das vezes as situações que vão acontecendo conosco nos tira essa esperança, né? Nos tira, mas aí a gente precisa pedir, vem Espírito Santo e me dê a esperança, me dê esse novo olhar diante das situações. E a mesma coisa com a fé. Quantas vezes a nossa fé ela está fria, ela está ou fria ou morna, ou nem temos fé. E aí a gente precisa contar com o Espírito Santo para que ele nos dê uma fé viva, uma fé impactante, uma fé de transformação, uma fé de mudança. E eu acho muito importante a gente falar isso, de observar, de vigiar o nosso dia a dia. Santa Teresa de Calcutá, ela falava que tudo que ela fazia, né, toda a obra, toda a vida dela era uma gota no mar, uma gota no oceano, mas que sem aquela gota o oceano ficaria menor. E é isso mesmo, a nossa vida precisa ser essa gota no oceano. E que se a gente parar de viver a busca da santidade, a busca da eternidade, se nós pararmos de viver essa evangelização, se nós pararmos de viver aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que Ele deseja para nós, aquilo que Ele nos chama a fazer, até mesmo de levar o nome dEle para outros, né, que ainda não têm essa experiência, que ainda não conhecem esse amor impactante, né, de Jesus. Se a gente parar com isso, se a gente estacionar ao longo do caminho, o oceano ficará menor. Somos uma gota nesse oceano, mas sem essa gota,
o oceano fica menor. Então, que a gente possa ter essa visão de trazer para o nosso dia a dia a presença do Espírito Santo e das virtudes teologais. Sabe um exemplo bacana, bastante interessante para que a gente possa entender como nós precisamos do Espírito Santo? Quando a gente é criança e a gente vê uma coisa que a gente gosta, um brinquedo, né? Uma roupa, seja o que for, a gente quer ter aquilo, né? A gente percebe que aquilo vai ser bom para nós, a gente imagina que aquilo vai ser bom para nós. E o que a gente faz? A gente vai atrás do pai, da mãe e pede para eles, porque são eles que podem nos dar aquilo que nós precisamos, né? Às vezes, quando é um doce, uma guloseima assim, em vez de pedir o pai com a mãe, pede a avó, o avô, não é assim? Pois é, da mesma forma, nós vemos, por isso eu citei a necessidade de conhecer a vida dos santos, nós vemos na vida de Jesus e também na vida dos santos a importância do Espírito Santo para que eles vivessem as virtudes cristãs, as virtudes teologais. Então, nós percebemos que isso é bom para nós, que isso é interessante, é algo que nós precisamos, que nós temos que ter na nossa vida, como prática, como conduta. E para quem que a gente pede? Para quem que a gente pede? Para o Espírito Santo. Para quem que a gente vai clamar que nos dê, nos conceda e nos permita aprofundar cada vez mais nessas virtudes? Aquele que é o doador das virtudes, que infunde em nós, conforme nos ensina o magistério e também a Sagrada Escritura, nossa mãe igreja, infunde em nós as virtudes. Por isso, quando você se sentir sem fé, fraco, abatido, quando tudo parecer obscuro, não está dando para entender nada, o mundo está de cabeça para baixo, e realmente está. As coisas parecem que estão desandando. Não há mais esperança? Há. Há porque o Senhor deu uma promessa para nós. Está lá em Mateus 7. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Vamos ler essa passagem? Eu acho que é importante que a gente leia. Mateus 7, 7. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. O Senhor não está colocando condições aqui. Se você quer o Espírito Santo, se você quer viver as virtudes, quer ser um bom cristão, você quer dar testemunho da sua fé, a promessa de Jesus está na Sagrada Escritura e é para hoje, não é algo passado. Porque todo aquele que pede, recebe. Você acredita que Jesus disse isso para você? Pois ele disse: quem busca, acha, e a quem bate, se abrirá. Olha que palavra bonita, que palavra potente e que palavra poderosa que ele dá para nós. O que nós precisamos então? Entender, perceber que precisamos da ajuda do céu para sermos bons, para sermos bons cristãos, para darmos testemunho da nossa fé, para conseguirmos levar adiante a semente da palavra, para conseguirmos levar adiante essa mesma experiência que nós tivemos com o Senhor. Eu gosto muito de uma citação do Bento XVI, na Deus Caritas Est, que ele diz que no início do ser cristão, ou seja, nós começamos a ser cristãos, não é um grande acontecimento, um grande evento, um encontro com uma grande ideologia, nada disso. Mas é um encontro com uma pessoa. E esse encontro com essa pessoa abre para nós um horizonte novo de visão. Um horizonte novo de vida, ou seja, tudo que está diante dos nossos olhos, nós começamos a enxergar com uma forma diferente, uma forma nova,
E uma forma nova é algo bom, porque o Espírito Santo faz novas todas as coisas. E quantas vezes ele faz novas todas as coisas? Na Escritura fala? Não fala, né? Porque são quantas vezes forem necessárias. Essa é uma fé que nós precisamos ter, que nós podemos ter. Porque às vezes a gente perde a esperança, né, Viviane? Com nossos erros, nossos tropeços. A gente perde a nossa fé, se afasta da fé porque a gente fica martelando, repetindo os pecados, repetindo os erros. Entendemos que não temos jeito. Nos fechamos no nosso mundo egoísta, jogamos fora a caridade, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. Tudo isso porque em algum momento nós entendemos e concluímos que não tem mais jeito para nós, mas tem. E quem dá esse jeito para nós sempre, 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 repetidas vezes, quantas forem necessárias, é o Espírito Santo. É Ele quem nos faz nascer de novo. É Ele quem nos dá uma vida nova, uma vida plena, uma vida integral na presença de Jesus. Você quer completar, Diane? É importante também aqui, eu quero completar isso que o Eduardo está falando sobre essa nova chance que o Espírito Santo nos dá sempre. Infelizmente, às vezes a gente faz o propósito de emenda, né, da nossa vida, dessa vida íntima com o Espírito Santo, essa vida da santidade, né, de fazer a vontade do Senhor. Mas, infelizmente, muitas vezes nós tropeçamos e caímos ao longo dessa caminhada. Muitas vezes a gente faz feio mesmo, né? Diante do Senhor, diante do próximo. E, às vezes, esse erro, esse pecado é até maior do que nós, né? Essa imoral, agora eu acho que eu posso falar isso, essa imoral cristã, né? No início eu falei sobre a moral cristã, agora eu estou falando sobre a imoral cristã. E é isso que o Eduardo disse, que nós temos a chance todos os dias de mudarmos, de levantarmos, de começarmos de novo, né? De não ficar estacionado, não ficar parado naquela mesmice, naquele erro, mas o Espírito Santo faz nova todas as coisas, sempre faz nova todas as coisas. E a gente precisa contar com isso, porque somos falhos, somos humanos e vamos precisar muito desse Espírito Santo. Mas é necessário ter a certeza de que temos para onde correr, para onde pedir ajuda, para onde pedir socorro. E esse socorro vem do Espírito Santo, do Espírito Santo. Nós precisamos sim, sempre, né, como eu já disse, vigiar, cuidar dos nossos atos, cuidar das coisas que vamos falar, que vamos agir, né, que vamos testemunhar. Mas se por acaso nós falharmos, nós temos para onde correr, que é o Espírito Santo, né? Que é a Santíssima Trindade, que está sempre aberta a nos acolher, a nos amar, a nos pegar no colo. E que bom que nós temos aí a força do alto, a força do Espírito Santo para vivermos a nossa fé, para vivermos esse caminho, essa busca da santidade e contando aí com as virtudes teologais. Se eu fosse responder a essa questão hoje, né? Como o Espírito Santo nos ajuda a viver as virtudes teologais? Primeiro de tudo, nós podemos dizer que já é de grande ajuda que ele nos dê as virtudes teologais, não é verdade? Uma grande ajuda que, uma vez que nós queremos vivê-las, que ele então dê a nós as virtudes teologais. Não bastando isso, como ele é todo amor, ele não nos deixa simplesmente com esses utensílios, né? Essas virtudes na mão e vira as costas para nós.
mas ele nos dá a força necessária para que a gente coloque em prática cada uma delas. E, em terceiro ponto, todas as vezes que nós vacilamos, que erramos, que não conseguimos corresponder a essa misericórdia, a esse chamado de amor do Senhor, Ele nos dá uma nova chance. Ele nos dá, de novo, uma oportunidade de fazer e de ser melhor. Então, eu diria que o Espírito Santo nos ajuda, primeiro nos dando, acho que é a principal ajuda, né? Pois sem essa doação nós não teríamos. Segundo, nos dando a força para colocá-las em prática. E terceiro, nos dando novas chances, novas oportunidades, sempre que necessário. E é bacana de refletir, de colocar em prática na nossa vida enquanto cristão, que o que eu disse sobre o Papa Bento XVI, desse encontro pessoal com Jesus, é sempre algo dinâmico, é sempre algo novo, algo inédito. A forma como você se encontra com o Senhor é irrepetível, nós podemos dizer assim, não vai se repetir. Por mais que você esteja, inclusive, no mesmo local, no mesmo momento, com outras pessoas que também tiveram encontro com o Senhor. Portanto, nós podemos entender, deduzir, que não há uma receita, uma fórmula para que a gente possa se abrir ao Senhor, se abrir ao Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo habite e conduza a nossa vida, o templo do nosso coração. Não há uma fórmula, não há uma receita. Mas nós dissemos aqui que nós temos uma madrinha na nossa missão, que é a Beata Helena Guerra, chamada de Apóstola do Espírito Santo dos tempos modernos. E ela dá para nós 4 passos para que a gente possa se abrir ao Espírito Santo. Se não são uma receita, porque graças a Deus não há uma receita para isso, são caminhos, passos que nos ajudam na oração, nos ajudam na reflexão, na abertura para o Senhor. E nós queremos passar isso para vocês, para que vocês possam também, na sua prática de oração, talvez agora, ao final dessa nossa reflexão, dessa nossa partilha, fazer esse exercício espiritual, essa experiência, e permitir que o Senhor venha então desde já, te ajudar a buscar e a aprofundar na prática e na vivência das virtudes. O primeiro ponto que a nossa Beata Helena Guerra diz para nós é desejar. Você deseja o Espírito Santo? Isso é muito importante, né, Viviane? Primeiro de tudo é nos convencer, entender que nós precisamos do Espírito Santo. Já é um grande passo. Quando nós paramos a nossa vida e percebemos que nós precisamos de um auxílio. Porque sem a gente reconhecer essa necessidade do Espírito Santo em nossa vida, não tem jeito, né? Não tem jeito de buscá-lo, de se abrir a ele. Então é o primeiro passo mesmo, reconhecer que precisamos dele, que ele é a nossa força e sem ele não dá para prosseguir, né? Não dá para viver uma vida cristã, uma vida com moral, né? Uma vida agradando ao Senhor sem o Espírito Santo, uma vida de santidade sem o Espírito Santo, que é um chamado que todos nós recebemos, não só eu, o Eduardo, mas todos somos chamados a essa vida. E sem o Espírito Santo realmente não dá, né? Não dá. Ele é a nossa força, ele é aquele que nos impulsiona, que nos põe para frente, né? Seja na vida de casados, seja na nossa vida de família, no nosso trabalho, na vida dentro de um grupo de oração, na igreja, onde quer que a gente vá.
Sem o Espírito Santo não tem jeito, porque realmente Ele é a nossa força e é Ele quem nos impulsiona. Tem uma frase da Beata Helena Guerra que conclui esse primeiro ponto, que nós tomamos inclusive como moção para a nossa missão, que diz o seguinte: o Espírito Santo é a nossa vida e não podemos fazer nada de bom sem ele. O segundo ponto é orar, rezar. E o conselho que ela dá para nós aqui é rezar como um sedento, rezar como alguém que está árido, seco, que precisa urgentemente ser encharcado, ter a sua sede saciada. Ou seja, rezar com insistência, rezar com vontade, rezar percebendo que a minha vida, a minha salvação, a minha conversão depende da ação e do impacto de Deus na minha história. E aí pode surgir, né, a pergunta, mas rezar quando? Como? Rezar, e a resposta, né, para essas duas perguntas é rezar sempre, sempre, a todo momento, em todo lugar. É necessário a gente tirar um tempo para a oração diariamente, né? Porque é a oração diária que nos dá força, que nos fortalece. Mas é necessário também que a gente faça da nossa vida uma oração. Uma oração. Seja o que você estiver fazendo ao longo do seu dia, ao longo ali da sua semana, você precisa voltar o seu pensamento para o Senhor, voltar o seu pensamento para o Espírito Santo e estar sempre clamando por Ele, né? Vou dar um exemplo assim muito básico, muito simples. Por exemplo, você que precisa arrumar sua casa, né? Então você tem aquela necessidade ali diariamente de arrumar, né? De varrer a casa. E ali você está varrendo a sua casa, estendendo a sua cama, cuidando dos seus afazeres. E naquele momento você pode voltar o seu pensamento para o Espírito Santo e pedir a Ele que venha em seu auxílio, em sua necessidade. Você está ali dirigindo um carro, uma moto, você pode naquele momento também rezar, fazer a sua oração ao Espírito Santo. Então, como e quando rezar? Sempre, a todo momento. Tirar um tempo para a oração diária, mas também a todo momento voltar o seu coração e o seu pensamento para a Santíssima Trindade, para o Espírito Santo, que é aquele que nos dá força, que nos conduz. Helena Guerra fala para nós que a miséria espiritual é resultado, em grande parte, do nosso desleixo. Ou seja, de deixarmos para depois, de empurrarmos com a barriga, né, como costumamos dizer no popular. O terceiro ponto que nós podemos fazer como prática para que o Espírito Santo haja em nós, é esvaziar o nosso coração. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode preencher aquele lugar que está cheio. É algo lógico, inclusive, se nós pensarmos. Por quê? O Espírito Santo respeita o nosso espaço, o nosso livre-arbítrio. Se nós estamos enchendo a nossa vida com outras coisas, ele então respeita. Ele não força a entrada. Por isso nós, graças a Deus, temos muitos recursos para esvaziar-nos, para que o Espírito Santo habite em nós. O primeiro, principal deles, o sacramento da confissão. Busque a confissão. Entregue-se ao Senhor. De joelhos, confesse os seus pecados. Arrependa-se. Tenha a humildade de não querer encher-se também com o seu egoísmo, achar que você se basta, que não precisa de nenhum tipo de auxílio, seja humano ou seja divino. Não. Esvazie-se. Permita que
o Espírito Santo encontre o maior espaço possível dentro da sua vida. Permita que o Espírito Santo possa habitar todos os cantinhos, todos os aspectos da sua história. E aí você vai ver como ele vai te ajudar de verdade a viver as virtudes em todos os momentos da sua história. O sacramento, né, da confissão é um momento de cura. Quantas vezes a gente chega ali no confessionário cheio de sentimentos ruins, de pensamentos ruins, e a gente sai dali como se tivesse tirado um peso, né? Tivesse tirado um peso das nossas costas. E naquele momento ali é o Senhor nos dando esse alívio, né? Daquela passagem: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E o Senhor nos alivia mesmo no momento do sacramento da confissão. E até mesmo o Senhor também nos dá esse alívio no momento da nossa oração também. Quando a gente faz um momento de entrega, de esvaziamento, né? De tirar do nosso coração todo sentimento ruim. Quantas vezes a gente está ali com o nosso coração raivoso, nosso coração triste, né? Às vezes você está num dia assim que não está muito legal. E aí você faz aquela oração entregando para o Senhor todo aquele sentimento, todo aquele pensamento ruim, aquela raiva, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela decepção, e você faz aquela oração com fé, o Senhor vem e nos visita trazendo a serenidade, a paz, a confiança, trazendo a esperança, né? Trazendo para nós a esperança, trazendo para nós a caridade e aumentando a nossa fé. Então é muito importante a gente estar sempre em oração, em sintonia com o Senhor e, claro, principalmente buscar o sacramento da confissão, sempre que nós precisarmos. E o último ponto, né, recapitulando aqui: primeiro, desejar; segundo, rezar; o terceiro, esvaziar; e o quarto e último ponto, aproximar-se, ser íntimo do Espírito Santo, viver uma vida com Ele. Helena Guerra dizia que Jesus e ela passavam as 24 horas do dia debaixo do mesmo teto. E o que isso significa? Que em todas as coisas, como a Viviane disse, em todas as situações, ela considerava a presença do Senhor naquilo que ela fazia. E como conquistar intimidade com alguém? Como conquistar intimidade com uma pessoa que nós queremos bem? Passando o máximo de tempo possível junto dela, né? Quando nós namorávamos e estávamos nos conhecendo antes do casamento, era isso que a gente mais queria, né? O momento que a gente não estava ou trabalhando ou estudando, a gente queria estar junto, né? E quando não era possível estar junto, a gente queria nos falar pelo telefone, né? E quando desligava o telefone, o que cada um ia fazer? Ia escrever uma cartinha um para o outro, porque queria o máximo do tempo possível pensar na pessoa amada, falar com a pessoa amada, fazer coisas juntos com a pessoa amada. E muito mais ainda do que com uma pessoa amada, seja namorado, esposa, nós precisamos fazer isso com o Espírito Santo. Nós precisamos fazer isso com o nosso Deus. Nós sabemos o quanto nós precisamos dele, entendemos isso hoje aqui um pouco mais. Por isso, nós precisamos fazer com ele, reforçar, buscar, intensificar a busca por intimidade com o Senhor. Em todas as situações, em todos os momentos, buscar viver com o Senhor sem barreiras, sem distanciamento, sem reservar um tempo em que Deus faz parte da nossa vida e um tempo que Ele não faz. Um tempo em que eu faço coisas que o Senhor pode participar
e um tempo em que eu faço coisas que o Senhor não pode participar. Infelizmente, muitos de nós ainda vivemos assim, ou muitas vezes fazemos isso por fraqueza, por motivos diversos. Por isso, nós precisamos nos aproximar. Aproximar. Né? Providencial que a Viviane tenha dito, né? Essa passagem, vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Quem não está, não é verdade? Quem não está, senão cansado, machucado por esse mundo, se não machucado ou cansado, mas agredido na sua fé por esse mundo, e tantas outras coisas que nós podemos dizer que temos vivido nesse século, nesse tempo, contra a nossa fé, contra aquilo que nós amamos, contra aquilo que nós acreditamos. E o Senhor diz, vinde, Ele convida. Vinde, Ele chama. E nós precisamos então dar o passo. Porque, como eu disse, Ele respeita o nosso espaço, o nosso livre-arbítrio. Ele quer agir em nós. Quer mudar a nossa vida, quer te fazer um homem novo, uma mulher nova, um marido novo, uma esposa nova, um filho novo. Mas, para isso, Ele espera que você faça todo o possível. Pode falar. Eu estou aqui me lembrando, né, providencialmente também, de uma fala de outro, há poucos dias agora que um dos nossos filhos, o Theo, falou comigo. E eu vi ali claramente que era o Espírito Santo falando através dele. E isso marcou. E tem tudo a ver com isso, com essa intimidade, com essa união com o Senhor. Eu virei para ele e disse assim, Theo, você mora no meu coração. E ele respondeu assim, não, mamãe, eu não moro no seu coração. Quem mora no seu coração é Jesus. Aí ele parou um pouquinho e respondeu, e eu moro no coração de Jesus. Então veja só, uma criança de 4 anos já consegue perceber que Jesus está no nosso coração, né? Que o Espírito Santo está no nosso coração. E isso é intimidade. Ele conseguiu enxergar isso, a intimidade que o Senhor, né, o Espírito Santo está mesmo no nosso coração. Ele mora no nosso coração. Ele habita no nosso coração. Quer intimidade maior do que essa? Quer uma intimidade maior do que essa? Um próprio Deus que mora no nosso coração? Pois nós recebemos o Espírito Santo quando fomos batizados. Então ele mora no nosso coração. Então a gente precisa ter essa certeza, essa fé, essa crença, essa esperança de que Deus está em nós e de que nós podemos nos achegar a Ele a todo momento, nos aproximar dele a todo momento. Então fica aí essa mensagem também para nós, né? Para nós pensarmos juntos. Amém. Antes de concluir, né, eu gostaria de dizer para você que nos acompanha, de que cada dia mais na sua vida, cada dia mais na sua prática, na sua vida de oração, na sua busca pela vontade de Deus, que você faça essa pergunta: como o Espírito Santo pode me conduzir? O que o Espírito Santo pode fazer na minha vida agora para me tornar um cristão melhor, mais obediente, mais fiel? E dessa forma, você terá condições perfeitamente de cada vez mais se aprofundar nas virtudes, de cada vez mais ser usado como uma ferramenta do Senhor. Lembre-se sempre dessa imagem. É uma imagem que eu trago muito firme no meu coração. A imagem de uma ferramenta. Somos todos ferramentas nas mãos do Senhor. Todos nós. E quando o trabalhador está usando as ferramentas, por exemplo, um marceneiro, ele usa as suas ferramentas conforme a utilidade de cada um. Se ele está
usando o formão. Ele usa o formão pelo tempo necessário, para o serviço necessário. E terminado o serviço ali, ele guarda aquela ferramenta na caixa de ferramentas e passa a utilizar a ferramenta seguinte necessária. Nós temos e precisamos ter cada vez mais essa humildade de entender que somos todos ferramentas nas mãos do Senhor. E esse entendimento virá com a nossa entrega, com a nossa intimidade ao Espírito Santo. Amém? Amém. Nós, antes de encerrarmos também, eu queria indicar para vocês aqui, nós dissemos algumas coisas a respeito da nossa madrinha, Beata Helena Guerra, né? E também da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério. Então, eu queria mostrar para vocês aqui muito brevemente, né, um livro que é importantíssimo nessa busca, nesse entendimento de intimidade com o Espírito Santo para a nossa vida. O primeiro de todos, né, bastante evidente, bastante lógico, né, não podemos deixar de citar, que é a Sagrada Escritura, né? Não podemos, em primeiro lugar, a Sagrada Escritura. E também aquilo que a Viviane usou, né, como base para poder até nos conceituar aí a respeito das virtudes teologais, que é o Catecismo da Igreja Católica, que eu recomendo que todos nós, né, possamos ter contato, ter acesso, não simplesmente para consultas pontuais, não, mas para leitura, para estudo dos assuntos que nos interessam, assuntos que são pertinentes à nossa vida de cristão atualmente. E dois livros que são muito importantes para nós e que provavelmente muitos de vocês já conhecem, né? Mas vale aqui reforçar. O primeiro é esse, Vem o Espírito Criador, Padre Raniero Cantalamessa, né? Que é o pregador pontifício, né? Ele faz as pregações para o Papa, desde João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco. E é um grande amigo, né? Se considera, ele se pronuncia como um membro da Renovação Carismática Católica. E um segundo livro, Itinerário Espiritual com o Espírito Santo, Pensamentos de Fogo, que é o livro da nossa madrinha espiritual, Beata Helena Guerra, onde tem aqui vários pensamentos, vários ensinamentos dela relacionados à vida e à prática espiritual. Né? Eu trouxe esses livros aqui para vocês, peço licença aqui para apresentá-los, como forma também de complementar nessa busca por intimidade, nessa busca por permitir que o Espírito Santo, então, nos ajude a ser mais cristãos, nos ajude a viver essas virtudes e também sermos propagadores dessa esperança, dessa verdade por todo o nosso mundo. É isso. E um grande abraço, né, para todos que estão aí ouvindo-nos, partilhando conosco, que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo venha cada vez mais aos nossos corações e nos mostrando esse caminho de santidade. Amém. Queria encerrar então, junto com vocês, rezando a oração do Espírito Santo, oração tão conhecida, e que nós possamos repeti-la com fé, para que Ele possa agir em nós, que Ele possa selar em nós essa busca da vontade dEle, essa busca de santidade, essa busca de sermos cada vez mais cristãos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Um grande abraço para você, meu irmão, minha irmã, e até breve, se Deus quiser. Fique com Deus.